Bem, nesse segundo momento, sobre a inflação, um breve histórico da nossa inflação no Brasil aqui, só para vocês terem uma noção, né? Isso segue uma tendência latina, tá? Mas beleza, o caso do Brasil, uma curva da década de 70. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, a gente chegou a ter, na época do regime militar, uma inflação que girava 29% a 30% ao ano, né? Anos que chegava a 77%, 95%. E a década de 80 foi uma época que eles chamam muito de uma década perdida. Chegamos a ter o quê? O fenômeno da hiperinflação, né? Então, momentos em que a inflação chegou a 1.500% ao ano, até o ano de 92, 93, que chegou a 2.700 por ano a inflação. O que era isso? Alguns de vocês aí talvez tenham presenciado, eu digo a minoria, cada ano eu fico mais velho, infelizmente, né? Vocês também, só que a disciplina continua a mesma, né? Então os exemplos vão ficando um pouco mais difíceis. Mas quem lembra, no final da década de 80 e o começo da década de 90, muitos aí nem tinham nascido ainda, os pais de vocês lembram, era uma coisa bizarra. Por quê? Era o fato de sair de casa para comprar um botijão de gás, chegar no estabelecimento e já não ter dinheiro para comprar mais, porque nesse intervalo o botijão dobrava. E era uma coisa terrível, porque isso gerou o quê? Todo um fenômeno de desabastecimento no Brasil, né? E a grande disputa, e aí surgiram várias moedas, né? Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, quase a mesma relação com o time do Cruzeiro hoje, né? Que seria importante até mudar de nome para lidar com esses problemas, né? Um novo Cruzeiro, depois Cruzado e tal. Enfim, era um fenômeno terrível no Brasil. Um fenômeno latino, de uma certa forma, há vários fatores para explicar esse processo, mas foi uma situação catastrófica. Isso, além de empobrecer a população, né, arrebentava também o empresariado, porque como é que alguém iria abrir um negócio? Imagina a loucura. Eu vou produzir tomate, ou vou produzir café, se vocês quiserem de exemplos aí naquela época. Aí eu compro tomate. Quando eu vou comprar os insumos dobraram. Aí eu compro os insumos. Quando eu vou comprar a embalagem, sei lá, a caixa para colocar o tomate, triplica. Quando eu saio na rua para vender o tomate, eu vendo o tomate, sei lá, pegar um exemplo aí, de R$ 5 o quilo. Quando eu finalizo a venda, no dia seguinte, o que acontece? Os insumos triplicaram. O que eu vendi foi corroído pela inflação, e estou falando enquanto empresário, pela inflação dos produtos que eu vou continuar a minha produção. Isso, e fora, aí o que o empresariado vai fazer? Você acha que eu vou ficar produzindo tomate, sendo que eu posso tomar prejuízo, sem saber se eu vou conseguir projetar preço? Eu não consigo formar preço com uma inflação dessa. Como é que eu vou formar preço? Se eu calculo o preço hoje, amanhã triplico o valor, o tomate que eu vendi hoje já não permite que eu pague nem a água do dia de amanhã. O que o empresariado faz? Para de produzir. Só que quando o empresariado para de produzir ou reduz a produção, o que acontece com os produtos no mercado? O que acontece com a oferta? Ela aumenta ou diminui? Ela diminui, né? Tem menos jogadores no mercado. Ela diminui na oferta, o que acontece com a demanda? Se eu diminuo a oferta, o que acontece com a demanda? Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Ela aumenta. Se ela aumenta, o que acontece com a pressão dos preços? Se eu tenho excesso de demanda, o que acontece com a pressão sobre os preços? Aumenta também. Aumenta ainda mais. Então a gente está jogando a precificação lá para o alto. E quanto mais o preço aumenta, mais o empresário fica desestimulado a produzir e mais temos desabastecimentos, que é o fenômeno que aconteceu aí com a Venezuela esses últimos 5, 6 anos. Fenômenos de hiperinflação. Vocês podem estar observando agora o que está acontecendo com a Venezuela. Vocês estão vendo muitas notícias da Venezuela nos últimos tempos? Estão vendo o assunto aí na mídia sobre o caso da Venezuela? Eu não tô não, Calvino. Não está vendo. Alguém está vendo aí muitas notícias sobre Venezuela hoje? Mais alguém aí ou não? Pelo visto, não. Por que não? Porque a Venezuela está agora no processo de dolarização. O dólar
Uma moeda internacionalizada e que não sofre essas oscilações. Claro que sofre a valorização e ou desvalorização, mas num grau muito menor. Então, o que o governo está fazendo? O governo está abrindo as pernas, no sentido... Caramba, como que as nossas falas são machistas, né? O governo está abrindo as pernas. Agora que eu me peguei numa fala extremamente machista, né? O governo está flexibilizando as leis do controle do câmbio, utilizando da dolarização para controlar a moeda, porque a moeda a moeda venezuelana não tem poder de compra pelo fato da hiperinflação. Então o que está acontecendo? Nós estamos criando uma moeda paralela que é o dólar no caso da Venezuela. O mesmo fenômeno na Argentina. A Argentina está o quê? A gente pode ver aí inflação que beira 30%, situação caótica. A Argentina é um país totalmente dolarizado. Você vai num estabelecimento na Argentina, num restaurante, a cotação é feita em cima do dólar. E aí depois você converte, muitas vezes, em cima dos pesos argentinos ou do real. Mas é um país dolarizado, principalmente pela influência dessas variáveis que a gente vai ver aí sobre taxa de câmbio, tá? Mas enfim, o Brasil viveu esse período crítico de inflação até 94. 94 aprovou-se o Plano Real e, a partir da aprovação do Plano Real, a gente começou a ter o quê? Uma estabilidade da moeda, 14% em 95, chegou a 10% em 2002, 2003, e isso foi... E aí, nos últimos anos, né? Aqui eu peguei 95. Nos últimos anos, depois de 2002, a gente começou a ter um câmbio, uma inflação extremamente equilibrada na faixa de 5,5%, né? Peguei até 2014, em 2016 a gente teve 10% de inflação, e essa inflação foi reduzindo, e agora nós estamos observando um aumento. A projeção da inflação para esse ano de 2021 é de pelo menos 5, 5,5%. Considerando que o IPCA, nós vamos falar os índices, nós vamos comentar aqui os indicadores de inflação, tá? Então, o que nós temos? Nos últimos 24 anos, desde o Plano Real, os últimos 26 anos, a gente tem uma moeda equilibrada, né? Isso é muito bom para o consumidor. A eficácia de um plano real é muito bom para o consumidor, porque isso diminui a pobreza e, ao mesmo tempo, o que isso faz? Isso consegue estabelecer um certo controle entre as questões de oferta e demanda, evitando o desabastecimento. Só que agora nós estamos numa exceção. Esse contexto econômico, a situação é complicada, né? E que pode decidir eleições e tudo que a gente vai discutir aqui, tá? Mas essa é uma história, uma breve história da nossa inflação aqui. Algumas matérias interessantes, né? Em 93, por exemplo, a inflação bateu 2.500, era uma loucura, né? Então era uma questão terrível esses fenômenos da hiperinflação no Brasil. Beleza? Algum comentário sobre essa nossa breve história da inflação aí no Brasil? Ô, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa inflação que ocorreu, eu nunca procurei saber, não, mas foi uma questão levantada aqui na aula. Isso chegou de impactar, por exemplo, nas pessoas que compravam terra, aumentava esse valor? Porque acho que veio daí a época que o povo fala que quem compra terra não erra, né? Perfeito, a sua análise está perfeita, exatamente. Essa geração, a geração dos meus pais, dos pais, talvez alguns avós de vocês, hein, mas eu acho que ainda pais, é uma geração que tem essa filosofia de vida. Qual que é a filosofia de vida? Quem compra terra não erra. Por que pensa dessa forma? Exatamente porque viveu períodos de hiperinflação. E você tem toda a razão. Se a pessoa compra uma terra, o dinheiro dela está ali, ó, aplicado naquela terra. O dinheiro não está sendo corroído pela inflação. O dinheiro que não está sendo corroído pela inflação, ele está sendo valorizado por um imóvel. Então, essa geração dos meus pais é uma geração que não enxerga muitas vezes renda fixa, mercado de ações como questões estratégicas, mas aquisição de imóveis. Isso mudou radicalmente. Depois do Plano Real, isso já não é mais uma verdade. Quem compra terra não erra. Já não é mais uma verdade. Mas até a década de 90 era uma lei. Então você tem toda a razão, sua leitura está perfeita, tá? Aí a gente vai discutir isso depois, né? Por que hoje isso não é mais uma regra? Por que mudou? Né? A gente vai discutir isso. Porque entra a questão da taxa de juros e tal, que vai ser o tema das nossas próximas aulas, inclusive sobre investimentos financeiros. Beleza? Beleza. Vou dar só um pause aqui, só para ir organizando os temas das
das nossas aulas de inflação aqui.